vamos lá para o nosso foco de hoje, que é revisar o CEP9, processo de envelhecimento para a prova de tutoria. Gente, basicamente, a gente vai começar agora por teorias do envelhecimento. Certo, a gente tem muitas, então aqui eu vou me deter nas principais. O que é importante você entender? O envelhecimento, ele não tem uma causa única. Então não dá pra gente pegar um motivo e estabelecê-lo como motivo do envelhecimento. É por isso que a gente tem várias teorias que vão tentar explicar esse processo de envelhecimento. Hoje, a mais aceita é a teoria que tem uma abordagem multifatorial, tá? Ou seja, você tem um envelhecimento que vai acontecendo por uma soma de processos moleculares, certo? Celulares, inflamatórios, metabólicos. Então, tudo isso leva a gente ao processo de envelhecimento, sem esquecer da imunossenescência, né? Então, a gente pode falar que tem fatores imunológicos envolvidos também. E o agrupamento de todos esses fatores vão reduzir a reserva funcional do organismo, que é basicamente a capacidade que os órgãos vão ter, que os sistemas vão ter, de se adaptar e reparar danos. Então, quando a gente fala de envelhecimento, a gente tem que entender que não é simplesmente ficar velho, mas a perda progressiva dessa reserva funcional. Durante muitos anos, a gente consegue manter o equilíbrio. Então, se esse idoso está bem, ele não vai ter problemas, certo? Porque ele tem uma reserva ainda. Agora, se esse idoso gripa, vomita muito, passa mal, ele vai ter problemas. Por quê? Porque a sua reserva funcional, ela é reduzida. Então, a capacidade de lidar com estressores é reduzida. Se esse idoso tiver uma infecção, uma queda, uma internação, uma desidratação, ele vai ter problemas, certo? Agora, falando de teorias em si, a gente tem uma teoria que é a do estresse oxidativo. O que essa teoria vai nos dizer? Ela diz basicamente que, desde que a gente nasce, com o nosso metabolismo normal, principalmente quando a gente está falando das mitocôndrias, mitocôndrias, a gente produz eros, que são as espécies reativas de oxigênio. Eros não é nem só oxigênio, tá? A gente tem as espécies reativas de oxigênio e tem as espécies reativas de nitrogênio também. Só que a gente geralmente fala mais de oxigênio. Elas sempre vão ser moléculas ruins, moléculas maléficas, certo? Quando elas estão em pequena quantidade, elas até ajudam na sinalização celular. Então, elas auxiliam na sinalização. O problema é quando elas são produzidas em excesso. E o que acontece no envelhecimento? No envelhecimento, você tem mitocôndrias que também envelhecem, certo? Mitocôndrias envelhecidas que vão produzir mais eros. Então, além de ter aquele eros, que a gente pode chamar aqui de eros, sinalizador, a gente vai ter um eros excedente. E esses eros excedentes, aqui nesse caso, não vão ser neutralizados pelos sistemas antioxidantes. Entendeu? Porque aqui, no metabolismo normal, até que a gente tem também um excesso, só que esse excesso entra em cena, né, os sistemas antioxidantes que conseguem neutralizar. No idoso, os sistemas também envelheceram e eles não vão conseguir neutralizar esse excedente. Entendeu? E aí, esse desequilíbrio aqui a gente chama de estresse oxidativo.
E qual é o alvo, né? O que é que mais sofre nesse cenário de estresse oxidativo? DNA, proteínas, lipídios e as membranas celulares como um todo. E imagina que esse estresse oxidativo, ele vai se acumulando, certo? E isso com certeza não é saudável para o nosso organismo. Porque quando você está atacando células, vai chegar um momento que vai crescer, vai acumular tanto, que já vira um ataque ao tecido, que posteriormente vira um ataque ao órgão, que vira um ataque ao sistema e que finalmente vai manifestar na clínica desse idoso. Ou dessa pessoa, não necessariamente idosa, né? Enfim, falando rapidamente aqui desses sistemas antioxidantes que envelhecem no idoso, a gente tem alguns como, por exemplo, a superóxido dismutase, certo? A gente tem a catalase também. E a gente tem a glutationa peroxidase. Todas elas servem para neutralizar as espécies reativas e proteger todas essas estruturas aqui que são alvo das espécies reativas de oxigênio. Porém, no envelhecimento, a eficiência desses sistemas é superada pela produção de eros, certo? Então, o corpo vai sofrer um impacto com isso, justamente porque você tem o eros superando a capacidade antioxidante. Essa é a teoria do estresse oxidativo. Aí você tem aqui uma outra teoria, que é a teoria mitocondrial, que está muito relacionada com o estresse oxidativo. Certo, você sabe que a mitocôndria, ela é responsável pela produção de ATP. É uma organela responsável pela produção, certo? Que é aquela, a gente sempre chama de moedinha energética da célula. Então, cérebro, músculo, coração e rim, bora anotar aqui, músculo, cérebro, coração e rim vão depender muito, oxe, eu coloquei APT, dessa ATP, tá? Vão depender horrores da ATP. Só que com o tempo, lembra que eu falei bem aqui que a mitocôndria também envelhece? Então, quando ela envelhece, o que ela vai fazer? Mitocôndria envelhecida é igual a menos ATP. E além de ter menos ATP, a gente não pode esquecer que também tem mais eros, que vai se relacionar com a teoria do estresse oxidativo, certo? Aí o que vai acontecer com essa mitocôndria envelhecida? Ela vai produzir mais eros que vão danificar mais ainda a própria mitocôndria, certo? E essa célula vai perder a sua eficiência. E aí, o que a gente vai ter no idoso? Fadiga, menor tolerância ao esforço. Estou escrevendo tudo errado, gente, é o que dá falar rápido. Menor tolerância ao esforço, certo? Sarcopenia também vai aparecer aqui como impacto. Menor capacidade de reparo e maior vulnerabilidade. A consequência final sempre vai ser a maior vulnerabilidade a doenças, tá? Por isso que quando o idoso tem uma infecção, que em tese não seria tão grave, ela se torna muito grave nesse idoso. E às vezes ele pode nunca voltar ao normal, porque imagina que você tem aqui, por exemplo, um rim que é atacado e precisa usar a sua pouca reserva funcional. Depois dessa doença, depois desse quadro que o idoso apresente, que vá desestabilizar a situação dele e obrigue a usar a pouca reserva funcional, ele vai ficar sem reserva funcional. E aí, provavelmente, o rim dele realmente nunca mais vai ser o mesmo, entendeu? Porque o pouco que ele tinha foi consumido.
Outra teoria que a gente pode mencionar aqui é do encurtamento telomérico, certo? Esse encurtamento telomérico, ele vai dizer respeito aos telômeros. Os telômeros são aquelas extremidades, a gente finjam que aqui é um cromossomo, tá? Que ficam aqui, ó, na pontinha do cromossomo, certo? É uma espécie de proteção do material genético. Imagina um cadarço que tem aquela capinha de plástico. Imagina que aquilo é um telômero, tá? Então, ele vai proteger o material genético. A cada divisão celular, esse telômero, ele vai fazer o quê? Ele vai encurtar. Ó, ele vai... Peraí, deixa... Ele encurta um pouquinho, ó. A cada divisão celular, ele vai encurtar. Certo? Isso vai acontecendo até chegar um momento em que ele vai ficar tão curto, bora dizer que aqui é o limite. Ele ficou tão curto que ele não pode mais encurtar. Aí o que a célula entende? Que se encurtar mais, tem um risco de dano genético. E aí ela vai parar o ciclo celular para impedir a proliferação, porque se ele fizer mais uma replicação, não é nem proliferação, é replicação. Se ele fizer mais uma replicação, ele vai além do limite, certo? Do limite de encurtamento que esse telômero pode ter. Uma das formas de impedir a replicação é fazer a célula entrar em senescência celular. Então, o encurtamento telomérico vai ter uma ligação direta com esse conceito de senescência celular. Por quê? A célula senescente, ela está viva. Ela não é uma célula morta. Ela está viva, o que significa que ela está metabolicamente ativa. A única coisa que ela não vai mais poder fazer é se replicar. Certo? Mas ela continua ali. Ela só não vai conseguir se dividir. Assim, no primeiro momento, isso é bom. Imagina que você tem aqui uma célulazinha que, sei lá, tá com um dano genético, e se ela encurtasse um pouco mais, ela te traria um risco aumentado de câncer, por exemplo. Então, é um mecanismo protetor que a gente vai ter no nosso sistema para impedir, por exemplo, um câncer de se... não é nem se manifestar, mas de se instalar. Então, não é ruim no começo, porque quando você começa a ter muitas células nesse estado de senescência, você tem muitas células que estão ali vivas, porque elas não morrem, metabolicamente ativas, e isso é um problema. Então, o acúmulo de células senescentes é ruim, certo? Por quê? Porque muitas delas vão passar a secretar o que a gente chama de SASP, que é o fenótipo secretor associado à senescência. Então, o que a gente vai ter aqui? Produção de citocinas, como a interleucina 1 beta, a interleucina 6, o TNF-alfa, produção de quimiocinas, mediadores inflamatórios, certo? A gente vai ter também fatores de crescimento. Então, isso aqui são todas substâncias, né, que vão modificar o microambiente celular. Então, elas modificam o microambiente, certo? E imagina que quando tu tem muitas células, tu tem muito SASP, tu tem muitas citocinas inflamatórias, tu tem muitas quimiocinas que vão atrair, enfim, mediadores, né, e células leucocitárias, por exemplo, muito mediadores inflamatórios e muito fator de crescimento. Esse não é um bom cenário, certo? Então, essa
célula senescente sozinha não é um problema. Quando ela se acumula, ela vira uma fonte de inflamação. Então, ela vai prejudicar as células vizinhas, tá? Prejuízo às células vizinhas. Certo? Ela vai dificultar o reparo tecidual e retroalimenta a inflamação. É por isso que esse idoso tem uma inflamação crônica de baixo grau, que a gente chama de inflammation. Certo? Então, essa inflamação sistêmica e sustentada, ela é silenciosa, de baixa intensidade, mas vai afetando todos os tecidos ao redor. Ela vem não só das células senescentes e do SASP, mas, por exemplo, se esse idoso tem uma gordura visceral, ele também vai ter essa inflamação crônica. Doenças crônicas, sedentarismo, uma microbiota alterada, o estresse oxidativo, a disfunção mitocondrial. Então, tudo se junta e contribui para esse quadro de inflamação crônica. Certo? Basicamente, é isso que a gente vai ter. A gente ainda pode ter dentro desse idoso um corpo, o corpo desse idoso vai passar a reconhecer os danos, tá? Como sinais de perigo. Lembra do PAMPs e do DAMPs? Então, se você tem, por exemplo, moléculas danificadas, restos de células e de mitocôndrias, o que é que o corpo vai reconhecer? O que o teu sistema vai dizer que tem ali? DAMPs, que é o dano das tuas próprias células, certo? E esses DAMPs vão ativar os PRRs, que são os receptores reconhecedores de padrão. E o que isso vai levar para a gente? A ativação do inflamassoma, um conceito que a gente resgata quando estudou lá o sistema imune. Principalmente quando a gente está falando do inflamassoma NLRP3, que vai estimular a liberação de citocinas inflamatórias. Então, mais citocinas além dessas aqui, mais interleucina 1 beta e ainda tem a interleucina 18, certo? Então, além de gerar dano, essa inflamação crônica de baixo grau ainda tem essa capacidade de ativar o sistema imune. E vai gerando mais dano ainda, certo? Falando aqui rapidinho de interleucinas, só para a gente relembrar, a interleucina 6, ela tem relação com sarcopenia, resistência à insulina. E a gente também tem outras relações aqui, tem diabetes, tem obesidade, tem cardiovascular, doenças cardiovasculares, né? Enfim, tem várias coisas. E ela também ainda tem uma relação muito importante que é com o aumento da proteína C reativa. Já o TNF-alfa, ele também participa da inflamação crônica, mas ele vai ativar principalmente os monócitos, vou colocar aqui, ativando os monócitos e os neutrófilos. Principalmente no contexto da sarcopenia, ele vai participar muito do processo de catabolismo muscular. Então, vê como a gente consegue ligar esse inflammation, certo? Que vem aqui da teoria, principalmente dessa teoria do encurtamento telomérico, mas se relaciona com tudo, como a gente viu, não só com o encurtamento, né? Também tem relação com o estresse oxidativo. A gente pode ligar, fazer esse link dessa inflamação crônica de baixo grau com sarcopenia, aterosclerose, diabetes, fragilidade, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece bem das tutorias, certo? E isso daqui tem relação direta com a imunossenescência, né? A gente pode falar aqui, para adiantar já esse tópico. Eita, nossa, deu um branco agora sobre como dividir, certo? Em que o sistema imune está envelhecido, mas lembra que, como a gente está falando de senescência, é aquele envelhecimento que é mais fisiológico. E a inflamação crônica de baixo grau, ela é o ponto central dessa imunossenescência. Mas a gente também ainda pode falar o quê? Daqui do timo. O que ele vai fazer? Ele vai involuir.
A gente tem a involução tímica. Lembra que ele vai sendo substituído por tecido adiposo e fibroso. Isso vai reduzir o quê? A produção de linfócitos T, mas um tipo muito específico que é o NAIV, certo? Que são aqueles que ainda não são capazes, não é nem que eles não são capazes, eles não são muito específicos, então eles conseguem responder a antígenos novos, porque os outros linfócitos T eles já estão bem direcionados. Esses aqui, eles seriam os linfócitos virgens, né? Era essa palavra que eu queria lembrar. Eles seriam os linfócitos virgens que estão ali apostos para responder a antígenos novos. E aí, eles que são perdidos durante o envelhecimento com a involução do timo, certo? Com menos células T naive, esse idoso ele vai ter uma resposta pior a infecções. Então, a resposta, eu vou colocar aqui, resposta a infecções e também a vacinas, fica reduzida. Resposta a infecções e vacinas reduzida. O que acontece com as células T que já existem? Bora falar aqui das células T de memória. Lembra que sempre ficam aquelas lá que vão guardar na memória a resposta a determinado antígeno. O que vai acontecer com elas? Elas vão se acumular, elas vão se exaurir, elas na verdade já vão estar exaustas, porque elas já foram expostas repetidas vezes ao longo da vida aos antígenos, né? Por exemplo, citomegalovírus, que é um vírus persistente. Então, o que acontece? Você fica com células T acumuladas, né? A memória fica cheia. E aí você não consegue baixar novos aplicativos. Ou seja, você não consegue responder ao que é novidade. Certo? Não esquecer desse conceito de exaustão, tá? Quando a gente está falando de exaustão imunológica, a gente está falando das células T de memória, porque essas células T, elas estão diferenciadas, elas têm menor capacidade de proliferação. E elas também têm menor flexibilidade para responder a novos antígenos. Então, a gente não vai ter uma resposta protetora eficaz nesse idoso. Então, assim, o que esse idoso vai ter, né? Olhando para ele com todo esse cenário. Ele vai ter infecções mais graves, ele vai ter um maior risco de câncer, ele vai ter uma pior resposta à vacina, ele vai ter apresentação clínica atípica, por exemplo, um idoso com pneumonia, que pode apresentar só confusão, queda, sonolência e não aqueles sintomas típicos de pneumonia que a gente espera, certo? E aí a gente pode falar brevemente ainda aqui, já que a gente está falando de imunossenescência, puxar um gancho para a epigenética. Bora lembrar o conceito de epigenética, é regular a expressão do gene, certo? Sem mudar a sequência do DNA. Então, você muda a expressão, mas a sequência do DNA permanece inalterada. Quando a gente envelhece, a gente tem mudanças de padrões. Lembra? Metilação de DNA, modificação de histona, RNA não codificante, tudo isso vai ser alterado. Eita, agora a gente tem a alteração desses padrões. Então a gente vai ter uma ativação e uma silenciamento, né, diferente do que nós estudamos ali em ciclo celular, certo? No idoso vai funcionar diferente. Então isso vai interferir diretamente em proliferação de células, diferenciação, metabolismo, reparo celular e até mesmo nas vias da apoptose. Entendeu? Tudo por conta aqui, falando da epigenética. Alterações nos padrões, certo?
do ciclo celular como um todo. Aqui não falaria nem de ciclo, né? Mas nesses mecanismos mesmo, de metilação, modificação e do RNA não codificante, tá? A gente já tem um probleminha que é a perda de proteostase. Quando a gente está falando de proteostase, a gente está falando da capacidade que a célula tem de produzir, dobrar as suas proteínas, corrigir erros, né? E se não conseguir corrigir, degradar. Certo? No envelhecimento, tudo isso daqui fica reduzido. Tudo cai. É um controle de qualidade que é perdido. A proteostase ela pode ser descrita como controle de qualidade e no idoso, no envelhecimento, esse controle de qualidade cai. E onde é que isso aqui vai ser mais evidente quando a gente fala de doenças neurodegenerativas? Tá? Por exemplo, no Alzheimer, você tem mais beta-amiloide acumulada, né? Elas se acumulam, e tal hiperfosforilada. Quando a gente está falando de demência com corpos de Levy, por exemplo, você tem, vou colocar aqui Levy. Ah, mas tem outro também que é com Levy, né? Vou colocar aqui demência Levy. Você tem um acúmulo de alfa-sinucleína. Proteínas anormais que se acumulam porque você perdeu a proteostase. Certo? Então, essas proteínas anormais acumuladas, elas lembra de todo esse cenário aqui, ó, do SASP, inflamação crônica de baixo grau, isso tudo está acontecendo no cérebro também. E a perda da proteostase, o acúmulo dessas proteínas anormais, que tem comportamento anormal, também vão contribuir para o inflammaging, que no sistema nervoso vai se chamar de neuroinflammaging. Será que é assim? Acho que é assim, gente. Pronto. Certo? Que é uma inflamação crônica de baixo grau, porém, no sistema nervoso. Aí aqui você tem a micróglia, né? Que é aquela célula de suporte que teria essa função de limpar proteínas anormais e não vai estar executando sua função de forma adequada. Você tem também a produção daquelas citocinas inflamatórias, tá? Da proteína C reativa também. E tudo isso vai acelerar o envelhecimento cerebral, certo? E vai tornar esse idoso também mais suscetível a tudo que a gente já estudou, certo? E aí, se a gente puxar um link com uma aula temática e falar de centenários saudáveis, você vai entender que centenários saudáveis não são pessoas que não inflamam. Ah, ele é saudável porque ele não tem esse nível baixo de inflamação. Não. Eles, inclusive, podem ter marcadores inflamatórios elevados, só que eles têm um melhor equilíbrio entre a inflamação e o controle anti-inflamatório. Então, eles produzem também, em alta quantidade, citocinas anti-inflamatórias. Por exemplo, esse aqui, eu tenho interleucina 1 beta, interleucina 6, TNF-alfa. Eles também vão produzir interleucina 10 e TGF-beta. TGF-beta, tá? Eles também vão ter um sistema antioxidante que não é que ele seja extremamente mais eficaz que o nosso, mas ele demora um pouco mais para envelhecer. Então, ele vai ter uma melhor manutenção. Talvez ele tenha também, sei lá, lembra do encurtamento telomérico? Talvez nesse idoso não haja tanto assim, vou colocar aqui uma setinha para baixo, encurtamento telomérico. Talvez ele tenha um sistema de reparo celular mais eficaz. Então, não é que ele não tenha a inflamação, é que o idoso, o envelhecimento, ele é basicamente o descontrole entre as coisas ruins e a capacidade do seu corpo de reparar essas coisas ruins. Nos centenários, eles têm uma boa capacidade de reparar essas coisas ruins.
Entendeu? Então, esse idoso ele vai ter melhor capacidade, o centenário saudável, tá? De controlar a inflamação, de reparar os danos e, por isso, de manter a sua funcionalidade. Certo? Então, se a gente fosse fazer aqui um resumão de tudo. Mitocôndria envelhecida. Eu vou colocar mitocôndria velha, gente. Mitocôndria velha produz menos ATP e mais Eros. O dano persistente, provocado inclusive pelo Eros, ele provoca um encurtamento telomérico. Esse encurtamento telomérico pode fazer com que as células entrem em senescência celular. A célula entrar em senescência vai fazer com que ela produza o SASP. E esse SASP vai aumentar a inflamação, eu vou colocar inflammation, que é a inflamação crônica de baixo grau, certo? Esse sistema imune envelhecido, imunossenescência, ele vai ser ativado pelo inflammation, certo? Porque o sistema imune envelhecido, ele vai reconhecer os danos celulares e moleculares como danos. E aí, a imunossenescência vai agir e vai alimentar ainda mais o inflammation. Vou colocar aqui, que aumenta o inflammation. Aí você tem um fator externo, que eu vou colocar aqui como um aviso para fora, que é a epigenética, que vai alterar a regulação de genes. Vai levar também, junto com o inflammation, a perda de proteostase, que vai levar ao acúmulo de proteínas anormais, certo? E vai reduzir mais ainda a reserva funcional. Olha só como uma coisa conecta na outra. E olha só por que a gente não pode olhar para as teorias do envelhecimento e tentar entendê-las sozinhas, sem relacionar com outros assuntos. É tudo interligado, certo? E assim a gente encerra essa primeira parte.